Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. Eu sou a professora Mariana, que estou aqui tentando trazer da melhor forma possível os conhecimentos relacionados à nossa disciplina. E hoje a gente complementa a nossa discussão quando a gente fala de investimento, a gente fala de valor futuro. E aí existem algumas situações que também podem aparecer no seu dia a dia, no meu dia a dia, de quando nós estamos falando de valor futuro, de investimento. Então vamos imaginar que você tenha um amigo, um colega, um vizinho, um tio, enfim, ou pode ser você também que tenha que está investindo um dinheiro lá num investimento, enfim. Depende de onde você vai investir. Isso é muito relativo. A gente tem diversos lugares em que você pode investir o seu dinheiro. Se você investir de forma correta, ele vai render, o seu dinheiro vai trabalhar para você. Mas vamos imaginar que eu estou mega curiosa porque um amigo meu está investindo ou já investiu durante 12 meses. Vamos imaginar que ele investiu durante 12 meses, foi colocando todo mês lá, a cada 30 dias, fez um depósito no valor de R$ 500 e lá no final desses 12 meses ele obteve um determinado valor. Então eu sei o quanto foi o valor futuro, o quanto rendeu aqueles depósitos, eu sei o valor do depósito e a quantidade de depósitos. Mas e aí? Quanto foi o rendimento? Quanto foi o rendimento da taxa de juros em cada mês que ele fez o depósito? Isso pode acontecer. Vamos fazer uma análise. Será que valeu a pena? Será que um outro investimento está compensando mais? Então, neste caso, assim como o cálculo da taxa de juros lá para o financiamento, a gente também tem fórmula para calcular a taxa de juros aqui nos nossos investimentos, no nosso valor futuro. E é isso que a gente verá na nossa aula de hoje. Então, vamos lá comigo para a gente conhecer o nosso método do Newton-Raphson, só que agora específico quando nós estamos trabalhando com o financiamento, com o valor do investimento, tá? Até aqui a gente pode complementar que nós podemos trabalhar com o método de Newton-Raphson tanto para o financiamento e investimento, tá? Em específico aqui, nós vamos trabalhar, deixa eu fazer o cortinho aqui, com a parte do valor futuro, tá? Mas a gente tem a mesma fórmula. O que que muda? Muda que aqui no valor futuro, a gente vai trabalhar com VF, enquanto no financiamento a gente trabalha com o nosso VP, né? Então, o método é o mesmo, tanto quando nós estamos trabalhando para valor futuro, quanto para financiamentos, né? Então, quando a gente está trabalhando com valor presente. O que muda? Muda que o contexto é diferente. Enquanto a gente está trabalhando com a parte de financiamento, você quer determinar a taxa que foi imposta naquele financiamento. Aqui no valor futuro, no investimento, a gente quer determinar quanto foi a taxa daquele investimento, pensando no resultado da aplicação, tá? Então, é um método numérico, é um método matemático. Eu sei que ele é um pouco complexo, né? Porque a gente precisa fazer substituições em algumas funções, mas como complemento do método, a gente também vai aprender a resolver na nossa HP12C para que possa facilitar esse cálculo e a determinação da taxa em específica imposta dentro do nosso investimento, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho do nosso método? Então, você que está organizando as suas fórmulas na nossa disciplina, você vai colocar lá método do Newton-Raphson para o valor futuro. Temos a função taxa dos juros compostos, que vai ser a minha função F, né, que é quando a gente substitui a minha taxa lá dentro, vai ser igual ao valor futuro dividido pelo depósito, vezes a taxa, menos 1 mais a taxa elevado a n mais 1. Essa taxa que a gente acaba falando é uma taxa chute, tá? Que geralmente os exercícios traz logo no início, inicie o método pela determinada taxa, tá? Então, lá aparece, os exercícios já trazem como sugestão para que iniciamos o método a partir daquela taxa. A função marginal, que é outra função que você também precisa colocar aí, ela é a derivada da função taxa. Não vai ter que calcular derivada nenhuma, você só precisa saber que a função taxa é a função f e a função marginal é f', que é igual ao valor futuro dividido pelo depósito, menos n vezes 1 mais i, elevado a n menos 1, tá? Então, temos a função taxa e temos a função marginal. Além disso, nós temos a função Newton-Raphson, que nos auxilia a determinar qual é a taxa, se necessário, uma nova taxa para a gente começar o método de iteração, tá? Então, o primeiro passo vai ser estipular aquela taxa inicial, né? Que geralmente o próprio exercício já traz como sugestão. O segundo passo, você vai pegar aquela taxa e vai substituir lá na minha função taxa de juros, que é a função f. Se por acaso o resultado
em módulo, porque a gente vai considerar esse valor positivo, for menor ou igual que 0,0001, então ela é a taxa de juros imposta naquela aplicação. Se ela for maior que 0,0001, então ela não é a taxa imposta e a gente tem que ir para o terceiro passo, que seria substituir a taxa lá na minha F', e depois utilizar a F', a taxa para determinar a próxima taxa que a gente vai repetir, então, todos os métodos até que a gente encontre uma taxa que, substituída dentro da minha F, em módulo, seja menor ou igual a 0,0001. Então, o método em si, ele faz exatamente isso, é como se a gente fosse testando essas taxas, até que a gente encontre uma que, substituída dentro da função f, em módulo seja menor ou igual que 0,0001, tá? Então, é um método um pouquinho complexo, é legal a gente organizar uma tabela para que a gente consiga resolver, mas além dele, a gente também pode determinar essa taxa a partir da utilização da nossa HP12C. Ah, professora, mas eu não tenho HP12C, o custo dela é um pouco elevado. Então, fique tranquilo, você pode utilizar a sua calculadora HP12C online, na internet. Nós temos diversos simuladores online e gratuitos que você pode acessar, pode praticar. E agora mesmo eu também vou mostrar um link para você e a gente vai praticar e entender como é o passo a passo para a gente poder determinar a taxa de um investimento utilizando a nossa HP12C. Temos o método do Newton-Raphson? Temos, mas também podemos usar, então, a nossa HP12C, que é um método muito mais prático. Então, olhando lá no nosso quadro, você pode utilizar a HP12C por esse link, tem tantos outros simuladores também disponível, e aí você vai digitar o valor futuro, a tecla CHS, né, e depois a tecla FV, depois a quantidade de depósitos e a tecla N, depois o valor do depósito PMT e por fim a tecla I, então a gente encontra o valor da taxa que foi imposta nesse investimento, tá? Para a gente colocar em prática, vamos ver como é que funciona? Ó, nós temos aí o João Lucas, que depositou todo mês R$2.000 por 15 meses. Esse investimento resultou em R$ 34.586,83 centavos. Esse é o valor final, o valor futuro. Qual será que foi a taxa imposta nesse investimento? Ele depositou todo mês esse valor, teve uma quantidade de depósito que foi 15. Ó, então aqui a gente tem o valor do depósito, que é o meu PMT, eu tenho o meu N, que é a quantidade de meses, né, quantidade de depósitos, e eu tenho o meu VF, né, o meu valor futuro, e eu quero determinar, então, a minha taxa. Para isso, nós podemos utilizar a nossa HP12C. Vamos lá para a gente poder fazer na nossa calculadora juntos? Bom, vou ligar a minha calculadora HP, se você está usando o teu simulador, né? Ela vai ser bem parecida. Eu estou com cálculo na memória, então eu vou limpar essa memória. FCLX, tá? Limpei a minha memória. E vou começar, então, iniciando, digitando o meu valor futuro, tá? Foi 34 mil, não vou pôr ponto, tá? 586 ponto agora, porque eu vou colocar uma vírgula, tá? 83. Então, esse é o meu valor futuro, então eu vou dar um CHS para ele dar uma entrada negativa, mudar o sinal. Valor futuro é FV. Já memorizou quanto foi o valor futuro dessa aplicação. Foram 15 parcelinhas, 15 depósitos, né? Então, 15 N. Já memorizou a quantidade de depósitos e foi 2.000 cada depósito. Então, vamos colocar lá. 2.000 PMT. Já memorizou o PMT, né, que era o meu depósito. E agora, então, a gente vai colocar o I para a gente poder determinar qual foi a taxa. Olha que bonito, 2% foi a taxa aplicada, imposta nessa aplicação. Então, quer dizer que essa pessoa foi lá, aplicou, né, mensalmente, durante 15 meses, R$2.000 e resultou aquele valor final. E eu queria saber, descobrir qual era a taxa imposta naquela aplicação. Então, a partir da nossa HP, olha como fica mais fácil. E para você que está com dúvida, eu coloquei no slide passo a passo, então olha que bacana. Então, digita lá o valor futuro, né, a tecla CHS, o 15 a tecla N, o 2.000 a tecla PMT e, por fim, a tecla I chegando num valor aí de taxa de 2%
ao mês, tá? Então, nós podemos utilizar os dois métodos, tanto na HP12C quanto o método do Newton-Raphson, para que a gente possa determinar o valor da taxa imposta numa aplicação, num investimento para o valor futuro, tá? Uma coisa que eu quero conversar com você bem no finalzinho agora é que pode ser que se você for fazer o cálculo manual pelo método do Newton-Raphson, você vai chegar num valor próximo ao da HP por conta dos nossos arredondamentos. Isso acontece com frequência na nossa disciplina, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.